Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história medieval e possivelmente bastante sobrenatural também, lá da Alemanha. Vamos falar sobre os mistérios que rondam o castelo de Eltz, ou também conhecido como Burg Eltz. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Ele é cercado também de muitas lendas, não quer dizer que tudo isso também seja 100% verdadeiro, principalmente na parte que envolve a personagem principal dessa história, que é a Condessa Agnes, mas muitos pesquisadores garantem que ela realmente existiu e que o destino dela não foi nada bom e que por causa disso o espírito dela ainda está preso de alguma forma dentro do castelo e que o seu algoz ainda está sob um cavalo do lado de fora tentando conseguir o perdão dela. Gente, é uma história muito, mas muito interessante mesmo. E eu peço que, se vocês gostarem do vídeo, por favor, compartilhem nas suas redes sociais. Não esquece de deixar o like, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Maratonem as nossas playlists, nós temos mais de 200 vídeos que com certeza vocês não assistiram a todos eles, tá bom? Se puderem também, se tornem membros aqui do canal, isso ajuda bastante. E também peço que vocês se tornem membros do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então também conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Lá vocês vão encontrar materiais que estão aqui no Mistérios, mas tem muita coisa que nós não colocamos aqui, tá bom? Agora, recado dado, vamos logo para o vídeo. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. O Castelo Eltz, ou Burg Eltz, é considerado o mais intacto e tradicional de todos os castelos da Alemanha, e olha que nós estamos falando de um país que possui cerca de 20 mil castelos catalogados. Sua localização isolada e seu dramático design medieval são de tirar o fôlego, e isso alimenta ainda mais as questões sobrenaturais que daqui a pouquinho eu já vou contar para vocês. A primeira menção à família Eltz data do ano de 1157, com a figura de Rudolfus de Elze, ou Rudolfus de Elze, ou também com outro sobrenome que possa ter originado o sobrenome Eltz. Acredita-se que a construção desse castelo tenha se iniciado justamente nessa época, ou seja, gente, nós estamos falando de um castelo do século XII. Muita gente passou por lá, muitas histórias estão com certeza impregnadas naquelas paredes. Essa construção do castelo, ela foi impulsionada também pela necessidade de proteção e também por causa de um contexto de conflitos feudais. A primeira divisão tribal dos senhores de Eltz ocorreu antes do ano de 1268, sob os irmãos Elias, Wilhelm e Theodoric. Eles dividiram o castelo e as suas propriedades entre suas 3 famílias, tá? Então os Eltz, eles eram separados, eu acredito que ainda são, por 3 clãs. São os Eltz do Leão de Ouro, também chamado de Kempenick, Eltz do Leão de Prata, conhecidos também como Rubenach, e os Eltz dos Chifres de Búfalo, também conhecidos como Rodendorf. Os acréscimos desses nomes, a essas linhas principais, foram derivados das esposas desses 3 irmãos, que vieram do castelo de Kempenick, Rubenach e também Rodendorf.
Ao longo dos séculos, o Castelo Eltz foi expandido e também remodelado por diferentes gerações da família e hoje ele possui simplesmente 8 andares. Essa construção, gente, gradual resultou em uma arquitetura que combina elementos românicos, góticos e também renascentistas, ou seja, ele foi construído a princípio como uma grande mansão, só que com o tempo, então, essa família foi crescendo, os irmãos foram se casando, foram formando clãs diferentes, mas ao mesmo tempo da mesma família, e com isso o castelo foi sendo aumentado, ou seja, era como se uma casa tivesse sempre em construção para que outros familiares também pudessem morar lá. A família Eltz sempre foram os proprietários e habitantes desse castelo, isso continua até os dias de hoje. Eles permaneceram lá por mais de 850 anos, então durante esse período eles desempenharam também um papel muito importante na política regional, servindo como senhores feudais e também como conselheiros de alguns imperadores, ou seja, era e ainda é uma família bastante importante, principalmente na política do país. É importante, gente, que vocês conheçam também a história do lugar antes da gente chegar na parte sobrenatural, porque tudo que aconteceu no passado com certeza pode dizer muito a respeito do que acontece hoje no presente, claro que no quesito espiritual. Enfim, diferente de muitos outros castelos da região, o castelo de Eltz ele nunca foi capturado ou destruído por algum inimigo. Essa façanha, ela se deve em parte também à sua localização estratégica em um vale profundo, né? Ele foi construído em cima de uma rocha com uma altura de cerca de 70 metros e ele é cercado também por densas florestas, e isso dificultava bastante também os ataques, fora os soldados que sempre também ficavam fazendo a guarda desse local. O castelo também se beneficiou da astúcia da família Eltz, que durante a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, habilmente removeu o nome do castelo dos registros franceses, salvando ele de uma possível destruição. Hoje o castelo ele é aberto para visitação, eu não sei se todas as alas são abertas porque as famílias ainda residem lá, o conde e a condessa de Eltz ainda residem lá, mas acredito que pelo menos uma boa parte seja aberta sim para visitação, é pago uma taxa de entrada, são visitas guiadas também e muitas coisas sobrenaturais também são contadas nesses passeios. Burg Eltz é considerado um dos castelos medievais mais bem preservados da Europa e ele foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco no ano de 2000 e como todo castelo medieval, é claro, ele é cercado de segredos, mistérios e possivelmente fantasmas. E são sobre esses mistérios que nós vamos contar para vocês agora e eu espero que vocês gostem. Mais uma vez eu peço que se gostarem, gente, não esquece, deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho. A história da Agnes Eltz, ela também é muito associada a uma lenda, porque não há um registro, pelo menos eu não encontrei, um registro exato de quem ela tenha sido filha. Algumas fontes falam que ela foi filha do 15º Conde de Eltz, mas pesquisando algumas informações a respeito desse homem não bate. Não é mencionado o nome da Agnes e também não é mencionado que ela tenha falecido de uma forma tão trágica dentro do castelo. Outras fontes também já mencionam que essa história teria acontecido no século XIV, ou seja, no ano de 1300 e lá vai bolinha. E eu acredito que tenha sido justamente nesse período, porque nessa época eram apenas feitos retratos, então há pouquíssimas coisas também a respeito de retratos dos primeiros condes de Eltz. Mesmo tendo algumas controvérsias a respeito ali de quem ela realmente tenha sido filha, uma coisa é fato, dizem que ela realmente existiu. Agora, em qual período da história é que fica a grande dúvida, mas quem visita o castelo fala que já foi mostrado pelos guias uma armadura que está com uma flechada, tá, na parte do coração, e essa armadura se diz, então, né, todo mundo fala que essa armadura seria da Agnes, porque foi dessa forma que ela tragicamente teria morrido dentro do castelo.
Entre os séculos XIV e XV, um dos condes de Eltz, ele vivia no castelo com a sua família. Ele tinha vários filhos homens e dentre vários filhos homens apenas uma era uma menina, e essa menina ela foi criada junto com os irmãos, e diferente do que a mãe queria que ela fosse uma verdadeira dama, na verdade ela não era. Ela era uma menina criada por irmãos, né, todos eles homens que tinham treinamento de guerra, e ela também gostava de participar de tudo isso. Não tinha o sonho de ser uma dona de casa, não tinha o sonho de se casar, ela queria estar em um campo de batalha, e isso incomodava bastante a família dela. Só que uma coisa é fato, nós estamos falando de um período muito antigo, de famílias com muito dinheiro e que já combinavam o casamento dos filhos praticamente ainda no berço, e isso não foi diferente com a Agnes. Algumas fontes também mencionam que o nome dela seria Inês. Enfim, assim que a Agnes nasceu, o pai dela, o conde de Eltz, ele prometeu essa bebê ainda em casamento, né, ao cavaleiro Junker de Braunschweig. Claro que nessa época ele também era bem pequeno, mas a história conta que ele tinha uma certa diferença de idade, entre 10 a 15 anos, então ele era um pouco mais velho do que ela. Ela sempre conviveu com ele desde pequena, as famílias eram muito unidas, só que quando esse homem chamado Junker de Braunschweig, ele cresceu, ele se tornou também um cavaleiro, ele era um líder também de tropas, mas ele não era uma pessoa nada gentil, extremamente ciumento também da Agnes, não gostava quando ela recebia elogios e também não gostava de saber que ela queria era ser treinada para um campo de batalha. Ela nunca demonstrou nenhum interesse por ele. Quando ela chegou na adolescência, ele tentou se aproximar dela de algumas formas para tentar realmente conquistá-la, mas ele não conseguiu. Os relatos, que são muito antigos, ou seja, são contos, né, falados ali de geração em geração, família por família, vai contando essa história, dizem que ela nunca se simpatizou por ele, que ela achava ele um homem bastante insistente, muito em cima dela, e ela realmente não queria ter nada com ele. Ela chegou a conversar com os pais dela a respeito, mas o noivado já estava marcado e um casamento em breve seria marcado logo após ela completar 15 anos de idade. Quando a Agnes completou 15 anos de idade, foi feita uma grande festa. A família do cavaleiro então foi convidado, né, porque ali seria realmente formalizado o noivado e também seria mencionado a data de um possível casamento. A Agnes ela foi pega de surpresa, ela não gostou nem um pouco da ideia. Ele convidou ela para dançar, ela simplesmente se negou. Ali então contam-se duas histórias. Uma delas é que ela teria empurrado esse homem porque ele tentou pressioná-la contra ele e ela não gostava disso. Ela é descrita também como uma jovem de temperamento bastante forte, ela não gostava nada desse homem, tinha verdadeira repulsa por ele, pelos atos dele também. Ele era considerado uma pessoa de difícil trato, também bastante duro no tato com ela. Então ele queria conquistá-la, mas ele também não tinha muito jeito para aquilo. Ele era um soldado, ele era descrito como uma pessoa bastante rude, mas é difícil da gente falar a respeito do comportamento, da personalidade de uma pessoa que já faleceu há séculos atrás. Mas isso são histórias que persistem ao tempo. A outra história conta que ele tentou forçar, dar um beijo nela, no momento em que ele tirou ela para dançar, e que no momento em que ele fez isso, ela teria dado um tapa no rosto dele. Eu acredito mais nessa segunda versão, porque uma grande briga se formou ali entre os irmãos da Agnes e também a família do Junker, né, que era o cavaleiro prometido a ela. Ele simplesmente ficou muito envergonhado, jurou vingança, se recolheu da festa, disse que o noivado estava terminado, mas que tudo aquilo não ficaria daquela forma e que ele teria sua vingança. A família da Agnes ficou muito preocupada, eles praticamente ficaram trancados dentro do castelo alguns meses, porque eles acreditavam realmente que o Junker iria providenciar a sua vingança. Só que como o tempo foi passando, ele também simplesmente parecia estar com os ânimos bem mais acalmados, a família deu uma relaxada e foi aí que eles cometeram um grande erro. Em uma certa ocasião, a família da Agnes resolveu sair para uma caçada, mas algumas histórias contam que ela não foi porque ela não estava se sentindo muito bem. Então ela ficou, entre aspas, né, sozinha
dentro do castelo, mas é claro que cercado das suas criadas e também de vários guardas. Só que o Junker, ele providenciou um grande exército, ele atacou o castelo e simplesmente invadiu, e dizem que ele ficou gritando de dentro do portão para Agnes sair e ir embora com ele. Ele queria praticamente sequestrá-la, digamos assim, e se ela fizesse o que ele estava mandando, ele não entraria no castelo e não teria outras atitudes, né, mais duras também com as suas criadas. Mas ela disse que não, que ela não aceitava a proposta dele, que ela jamais teria alguma coisa com ele, nenhum contato íntimo ali seria feito. O que aconteceu? Eles invadiram então o castelo. A Agnes pegou uma das armaduras dos irmãos dela, vestiu essa armadura, usou um elmo também que tapava o rosto dela, pegou um escudo e também uma espada. Algumas histórias contam que, na verdade, ela teria usado um pequeno machado, que era a arma que ela tinha mais habilidade, porque ela foi bastante treinada também, mesmo contra a vontade do pai, mas ela foi treinada pelos irmãos mais velhos, então ela sabia lutar muito bem. E o que aconteceu? Muitas pessoas perderam a vida nesse ataque, muitos soldados também morreram ali mesmo dentro do castelo, muitas criadas também tiveram esse tipo de destino, e a Agnes lutou bravamente até que simplesmente ela encontrou o Junker, só que ela estava usando o elmo, então ele não a reconheceu. Como ele viu que ela iria atacá-lo, ele simplesmente pegou uma flecha e acertou diretamente no peito dela. Quando ela caiu, ele quis saber quem era aquele cavaleiro que tinha derrubado tantos dos seus soldados, porque ela era muito boa naquilo que ela fazia. E quando ele retirou o elmo, ele teve uma grande surpresa, era justamente a sua amada. A história conta que ele simplesmente petrificou quando ele viu ela caída no chão, que ele ficou sem nenhuma reação e foi aí que ele foi pego. Dizem que ele também perdeu a vida ali dentro do castelo, porque os soldados que sobraram, que faziam a defesa dela, não perdoaram esse ato dele e terminou a vida dele ali dentro mesmo. Outras histórias já mencionam que, na verdade, ele teria fugido, nunca mais teria aparecido e que ninguém sabe o destino que esse homem teve. Mas uma coisa é fato, o remorso dele com certeza assombra ele até os dias de hoje, e isso é a opinião também de muitos médiuns que visitam o lugar, que falam que aquele cavaleiro que é visto rondando o castelo durante a noite é o espírito atormentado do Junker. Histórias mencionam a aparição de um cavaleiro fantasma que ronda o castelo de Eltz durante as noites. Quem o viu diz que ele é uma figura apreensiva e bastante ansiosa. O cavalo dele dizem que fica batendo as patas querendo entrar dentro do castelo, mas por algum motivo ele não pode. Dizem que é alguma espécie de maldição que o Junker Braunsberg precisa viver como punição pelo que ele fez. Outras histórias já contam que, na verdade, ele não consegue entrar por causa do próprio remorso, porque se ele entrar, uma repetição de cena, né, do momento em que a Agnes perde a vida pelas mãos dele, com certeza vai ser vivida, que ele sabe disso e que ele não quer que isso aconteça. Então dizem que ele grita do lado de fora pedindo para que ela o perdoe, e nesse exato momento quem é mais sensitivo, fica até arrepiada, gente. Quem é mais sensitivo, mais sensível, na verdade, olha pela janela e vê uma jovem olhando fixamente para esse cavaleiro. Muitos funcionários do castelo Eltz garantem que o espírito da Agnes também está lá dentro e que, ao contrário do cavaleiro, ela não consegue sair. Ou seja, ele não consegue entrar, ela não consegue sair, e o perdão não é dado por algum motivo, ou porque ela não quer, ou porque eles não conseguem se encontrar. Mas várias pessoas falam esse mesmo tipo de relato. Muita gente fala que vai lá, não sente nada, não vê nada, mas eu estou falando para vocês não somente de visitantes, de equipes de paranormais que vão para lá gravar vídeo. Muita gente, eu sei que exagera a situação para conseguir um like, mas também tem outras pessoas que não têm nem canal no YouTube, são pessoas de mais idade, não ganham nada com isso, inventando certas coisas. Tem funcionários lá dentro que já são muito antigos, pessoas idosas, que contam que desde a sua juventude a visão de uma jovem é vista muitas vezes, sim, olhando pela janela,
que ela está usando uma armadura e que ela segura também um elmo na mão. E nesse mesmo momento, barulhos de cascos de cavalo também são escutados. Algumas vezes esse cavaleiro não é visto, mas outras vezes ele é visto também. Isso até me lembrou uma cena, gente, do filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu particularmente adoro. Tem uma cena assim também, que o cavaleiro ele não consegue entrar na igreja, né? O cavalo fica batendo ali as patas do lado de fora e ele não consegue entrar. Uma cena bem interessante, não tem nada a ver com a nossa história, só porque eu achei essa descrição muito parecida também com o que aconteceu no filme. Trabalhadores noturnos do Castelo Eltz falam que muitas vezes eles não se atrevem a olhar para essas visões, tamanho o medo de saberem que elas realmente estão lá. Então tem alguns funcionários que não conseguiram ficar. Isso é mencionado por funcionários mais antigos que falam que tem muita gente que vai para lá, que diz que não acredita, que não tem medo, mas não demora muito tempo e pede para sair do castelo porque escutaram, ouviram coisas estranhas acontecerem por lá, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. A sala mais assombrada de Burg Eltz é a sala da Condessa, que era justamente o quarto ou um local aonde a Agnes mais ficava. E dizem que por lá muitas coisas acontecem, principalmente envolvendo lâmpadas. Dizem que as lâmpadas de lá estouram com muita facilidade, acendem e apagam aparentemente sozinhas, que muitos objetos também já foram vistos flutuando na frente de alguns funcionários que simplesmente apagaram e quando acordaram contaram que tinham vistos. Aqueles que eram mais antigos ficaram, mas aqueles que eram novatos realmente não quiseram ficar, nem sequer as contas do trabalho foram encerradas da forma correta, pertences pessoais foram deixados lá porque disseram que nunca mais entrariam lá dentro. Essa sala da Condessa ainda contém, segundo muitos visitantes, a armadura que a Agnes estava usando quando ela faleceu e que um machado também está do lado dessa armadura. Eu consegui separar algumas fotos para vocês que estão na internet, fotos de várias armaduras, mas nenhuma delas está escrito que é a armadura da Agnes, então eu não sei se é alguma daquelas ali, porque dá pra ver que tem algumas que são muito antigas mesmo, tem outras que são um pouco mais novas, mas uma coisa é fato, todas elas foram usadas pelos soldados que trabalhavam nesse lugar. Uma coisa também que é bastante mencionada pelos trabalhadores do Castelo de Eltz é a respeito das portas, porque eles têm uma função, principalmente os mordomos. Eles têm que fazer uma vistoria depois dos outros empregados terem confirmado que estava tudo certo, mas mesmo assim eles vão supervisionar, porque é o trabalho deles. E vocês imaginam a quantidade de portas que existem nesse castelo, gente, é um lugar muito grande mesmo. Então dizem que quando eles vão verificar essas portas, a maioria delas estão abertas, escancaradas, e os funcionários garantem que não, que eles fecharam as portas, mas quem é mais antigo por lá garante que na verdade quem costuma fazer esse tipo de travessura seria então o espírito da Agnes, que mesmo tendo sofrido o que ela sofreu, ainda guarda um certo senso de humor após a morte. Então é uma história também que é muito associada à lenda, mas há quem garanta que de lenda essa história não tem absolutamente nada, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acharam disso tudo. É um local realmente maravilhoso. A Alemanha possui castelos simplesmente incríveis. A arquitetura dá pra ver que é bem diferente da arquitetura dos castelos ingleses, mas eu achei um local simplesmente apaixonante. Aquela neblina que tem naquele lugar realmente leva a nossa imaginação nas alturas, tá bom? Peço novamente a ajuda de vocês para maratonarem as nossas playlists, para se inscreverem também. Também peço a ajuda de vocês para que vocês se inscrevam também no nosso outro canal, Castelos do Tempo, e se possível, gente, se tornem membros aqui do canal também. Toda ajuda é válida. Se não puder se tornar membro, não tem problema. Maratonem os vídeos, compartilhem com seus amigos que gostam desse tipo de assunto, porque aqui o sobrenatural é levado muito a sério por nós, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, amamos muito vocês. Tchau, tchau.